Olá pessoal, estamos agora iniciando a nossa quarta aula de matemática básica desde a tabuada. Nessa aula nós vamos ver como se lê e se escreve os números naturais. Na escrita de um número do sistema indo-arábico, os algarismos são separados em classes e cada classe é dividida em 3 ordens. Bom, vamos ver a tabelinha que está aqui aparecendo no seu vídeo, no seu monitor, no seu celular. Os números são divididos em classes. Então temos a primeira classe, que é a classe das unidades simples, temos a classe dos milhares, a terceira classe, que é a classe dos milhões, e a quarta classe, que é a classe dos bilhões. Existem outras classes? Sim, existem outras, né? Mas vamos apenas exemplificar essas que vocês estão vendo agora. Bom, cada classe é dividida em 3 ordens. Então, a primeira classe, eu tenho a primeira, a segunda e a terceira ordem. Na segunda classe, que é a classe dos milhares, eu tenho a quarta, a quinta e a sexta ordem. Na terceira classe, eu tenho a sétima, a oitava e a nona ordem. E na quarta classe, eu tenho a 11ª e a 12ª ordem. O que significa cada ordem? Cada ordem é os algarismos que vão ocupar no número. Então, por exemplo, na primeira ordem é a ordem das unidades. Unidade simples, que é a classe simples. Na segunda ordem, as das dezenas. E na terceira ordem, a das centenas. Ok? Na segunda classe, vou ter a ordem das unidades de milhar, a dezenas de milhar, centenas de milhar. Na classe dos milhões, unidade dos milhões, dezena dos milhões e centena dos milhões. E na classe dos bilhões, unidade dos bilhões, dezena dos bilhões e centena dos bilhões. Então, cada ordem é 10 vezes maior que a ordem anterior. O que significa? Por exemplo, aqui na classe das unidades simples, é muito mais fácil de visualizar isso. Porque, olha só, na primeira ordem eu tenho uma unidade. E na segunda ordem, imediatamente à direita, à esquerda dela, na verdade, eu tenho as dezenas. Dezenas é 10, então 10 é 10 vezes maior que a unidade. Na ordem das centenas, 100 é 10 vezes maior que a dezena. Por isso que o agrupamento é de 10 em 10. Por isso que o nosso nome é Sistema de Numeração Decimal, porque nós contamos e agrupamos de 10 em 10. Se você olhar a classe das unidade de milhar é 1000. 1000 é 10 vezes maior que 100. E na ordem das dezenas de milhar, 10.000 é 10 vezes maior que 1000. E assim sucessivamente. Ok? Então, as 4 regras para o nosso sistema de numeração decimal são: então, a primeira, ela tem que ter base 10, como eu expliquei. Cada ordem imediatamente subsequente é 10 vezes maior que a ordem anterior. Utilizamos 10 símbolos para representar os números. São esses símbolos aqui que chamamos de algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses aqui são chamados de algarismos, não são números. Os números são formados por algarismos. Fazendo uma analogia com o alfabeto, né? Nós temos letras e cada letra forma palavras, ou sílabas, na verdade, né? Terceira regrinha. O nosso sistema é um sistema posicional, isto é, o mesmo símbolo representa quantidades diferentes dependendo da posição que se encontra o número. Por exemplo, eu tenho um número 123. O número 2, o algarismo 2, ocupa a posição das dezenas. Se ele fosse 200, ele estaria na ordem das centenas. Então, vejam que o algarismo, dependendo da posição onde ele está o número, ele tem uma certa quantidade, que difere de um número para o outro. E outra, o nosso sistema possui um símbolo para representar o zero, porque os números naturais, quando eles foram criados, foram para sistema de contagem. Então, quando você ia contar pedras, ia contar frutas, ia contar animais, você começava sempre a contar a partir do número 1. Então, eu tenho 1 carneiro, 2 carneiros, 3 carneiros. E a ausência de quantidade não tinha um símbolo para representar ele. Então, isso aí foi posteriormente colocado esse símbolo que é para representar o zero. Vamos ver como isso funciona na prática. Então, pegamos aqui
Ah, sim, só um lembrete. Lembrando que usamos 10 símbolos, como eu comentei ainda agora, que era 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que são os algarismos. Bom, para ficar mais fácil a nossa compreensão, eu vou usar apenas a classe das unidades simples. Então, eu tenho aqui a primeira coluna, que vai simbolizar a primeira ordem, que é a ordem das unidades simples, dezenas simples e centenas simples. Então, unidade, dezena, centena. Vou iniciar com a unidade. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente vai fazer uma contagem, né, sempre começa do 1, mas você, por exemplo, você está com um álbum de figurinha, por exemplo, e você quer preencher esse álbum de figurinha com as suas figurinhas que você coleciona. Então, antes de você adquirir as figurinhas, o seu álbum está vazio. Quer dizer, não tem nenhuma figurinha. Então, a ausência de figurinhas é simbolizado pelo número, o algarismo 0, que vai representar o número 0. Então, à medida que você for acrescentando figurinhas no seu álbum, por exemplo, eu coloco uma figurinha, então eu vou ter uma unidade. Coloco a segunda figurinha, eu vou ter 2 unidades. Coloco a terceira figurinha, eu vou ter 3 unidades e assim sucessivamente. Vou acrescentando figurinhas, 4, 5, 6, 7, 8, 9 figurinhas. Quando acrescentar a próxima figurinha nas unidades, eu vou ter 10 figurinhas. Só que eu já estou falando unidade. 10 já é um número que tem 2 algarismos, né? Então, como é que eu vou simbolizar isso? Por isso que o nosso sistema é numeração decimal, é o que eu vou explicar agora. Então, quando eu tenho 10 figurinhas, eu tenho 10 unidades que equivale a uma dezena. Então, 10 unidades equivale a uma dezena. Simbolicamente, posso colocar que 10U é igual a 1D. Lembrando que o U está simbolizando unidade e o D está simbolizando dezena. Esse Dzinho aqui, ele vai simbolizar essa coluna aqui das dezenas. Então, teoricamente, posso passar as 10 unidades para a coluna das dezenas e eu vou ter uma dezena. Se eu passo 10 unidades para a coluna das dezenas, eu vou ter 0 unidades aqui no caso. Então, eu vou ter uma dezena e 0 unidades, que equivale ao meu número 10. Agora imagine o seguinte, que eu vou acrescentando mais figurinhas. Então eu vou ter 11 figurinhas. Eu vou acrescentando aonde as figurinhas? Nas unidades, não nas dezenas. Então eu vou ter mais 2 figurinhas, vou ter 12 figurinhas. Acrescentando mais uma na unidade, vou ter 13 figurinhas, 14, 15, 16, 17, 18, 19 figurinhas. Usando a mesma lógica, se eu acrescentar mais uma figurinha nas unidades, eu vou ter 10 unidades, que equivale a uma dezena. E essas 10 unidades eu vou passar para a coluna das dezenas e eu vou ter 20 figurinhas. Agora imagine que eu, em vez de acrescentar de uma por uma, eu acrescente de 10 em 10 figurinhas. Eu compro 10 figurinhas e coloco no meu álbum. Então eu vou aumentar as minhas figurinhas na ordem das dezenas. Então eu vou ter 30 figurinhas, vou acrescentar mais 10 figurinhas, vou ter 40, depois vou ter 50, 60, sempre acrescentando 10 e 10, 70, 80, 90 figurinhas. Agora vamos para um caso particular. Imagine que eu tenha no meu álbum 99 figurinhas. Então eu vou ter 9 unidades e 9 dezenas. Imagine que eu vou acrescentar mais uma figurinha no meu álbum. Quantas figurinhas eu vou ter no meu álbum? Se eu acrescentar mais uma figurinha, lá nas unidades eu vou ter 10 unidades. Só relembrando que 10 unidades equivalem a uma dezena. E eu vou acrescentar essas 10 unidades na coluna das dezenas. Então eu vou ter, no lugar de 9 dezenas, eu vou ter 10 dezenas. Agora, uma unidade especial, que 10 dezenas equivale a uma centena. Se você não sabia disso, né? Como estamos tendo matemática básica desde a tabuada, para quem já conhece, beleza, mas para quem está tendo contato agora com esse assunto, né? 10 dezenas equivale a uma centena. Simbolicamente, vou colocar assim, que 10D, é igual a 1C. O D maiúsculo é dezena e o C maiúsculo é a centena, que vai simbolizar essa coluna aqui, ó, que é a coluna das centenas. Então eu vou passar
10 dezenas para a coluna das centenas. Então, 10 dezenas é uma centena. Eu vou passar para a coluna das centenas. Então, eu vou ter uma centena. Passando para as centenas, eu vou ter o quê? Então, 0 dezena e 0 unidades. Ok? Então, o que eu vou fazer para as outras classes é igual ao que eu fiz para essa classe das unidades simples. No próximo vídeo, eu vou fazer uma série de exercícios que vão abranger as outras classes. E isso vai ficar muito mais claro para você. Ok? Até a próxima aula.